Bom, vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. E eu quero agradecer o privilégio de estar aqui. O pastor Carlos, o pastor Tiago, a confiança, estão comigo lá no seminário dando aula. Na verdade, eu estou com eles, né? E tem me dado esse privilégio de caminhar nesses anos. Atos capítulo 13. Quando pensamos em missões, obra missionária, a gente logo corre também para esse livro, porque são atos do Espírito Santo, ou atos dos apóstolos, são as ações que a gente pode perceber depois da ida de Jesus para o céu, o retorno dele, a ascensão dele. A igreja, digamos assim, nasce, capítulo 2 de Atos, e começa a sua expansão, começa o desenvolvimento, o crescimento, a multiplicação por toda aquela região da Judéia, Samaria, toda aquela região que estava ali em torno de Jerusalém, mas também chegou aos confins da terra, inclusive chegou ao Brasil. Mas para chegar ao Brasil, uma reunião numa cidade chamada de Antioquia da Síria aconteceu. Por volta do ano 45 da era cristã, houve uma reunião. Um grupo de irmãos estava junto e eles estavam orando, jejuando, cantando ao Senhor, estava adorando a Deus. Era uma reunião como essa aqui. Provavelmente as pessoas estavam lendo os textos, estavam ouvindo um discurso de alguém, mas eles estavam ali e ouviram a voz de Deus, convocando no meio daquela reunião alguns homens, para que fizesse uma obra específica de levar a palavra de Deus aos confins da terra. E esse texto vai narrar justamente isso. Essa cidade que eles estavam reunidos era uma cidade muito grande, tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Aí pensando no primeiro século, uma cidade cosmopolita como essa, devia ter muita gente importante, inclusive o centro da moeda do governo ficava ali, o Capitólio. Aquela cidade de Antioquia da Síria era uma cidade que havia muitos comerciantes, inclusive era uma rota comercial, mas para mim as pessoas mais importantes ali não eram as pessoas que estavam no Capitólio, não eram pessoas do governo, mas eram aqueles irmãos que estavam reunidos naquela cidade, orando, jejuando e celebrando ao Senhor. Naquela reunião foi que houve o start, o início da expansão, digamos assim, de uma maneira mais gigantesca do evangelho ou da igreja por todos os quadrantes da terra. E nós vamos ler esse texto, porque é um texto que nós vamos aprender algumas lições com aqueles irmãos e aquelas circunstâncias que eles foram inseridos. Atos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e aqui a palavra servir provavelmente seja a palavra adorar, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, continuaram, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, as pessoas mais importantes da Antioquia não se encontravam na Câmara do Comércio, naquele dia, nem na Casa da Moeda, nem no Capitólio, como eu falei. As pessoas mais importantes daquela cidade estavam reunidas para orar e adorar a Deus. Eram seguidores de Jesus, eram pessoas como nós. Estavam ali, com certeza, motivados pela obra já de salvação que Deus havia operado em seus corações, estavam agradecidos, mas Deus, naquela reunião solene, naquele momento de culto, ele estava com um olhar, digamos, para além de Antioquia, para além de Jerusalém, de Samaria, da região da Judéia. Depois daquela reunião é que Paulo, Barnabé, sai para a sua primeira viagem missionária. Ele alcança a região da Ásia Menor, passa em várias regiões como Icônio, Listra, Derbe, funda algumas igrejas. Depois daquela viagem missionária, volta para Antioquia da Síria, vai fazer outras viagens e vai alcançando vários locais em que eles jamais imaginavam alcançar, se não
estivessem um dia numa reunião e Deus não lhes houvesse separado. Eu aprendo aqui nesse texto, claro, várias coisas, mas daqui a pouquinho quero expô-las para vocês. Através daquela reunião, teve origem a expansão missionária mundial da igreja. Em Atos 2, vocês podem perceber, Pedro abriu a porta da fé para os judeus. Começa a pregar para os próprios compatriotas, ou os do seu próprio sangue, da sua linhagem. Atos 8, Pedro mesmo prega aos samaritanos, então cumprindo aquilo de Atos 1:8, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Em Atos 10, ele abre espaço para os gentios. Os irmãos sabem da história de Cornélio e tal. Ah, não, é impuro, não é, e tal, come, não come, aquela ideia do lençol vindo e a visão de que, olha, não vai achar alguém impuro, quem Deus já não tem como tal. E aí ele vai, prega, e ali há uma expansão, a entrada para os gentios. Mas a proporção de alcance do povo gentílico se deu mais assim, de maneira absoluta, depois da reunião de Atos 13. Mas em todo aquele ministério realizado ali, vejam, tinha alguma coisa que eles estavam fazendo de muita importância. Eles estavam orando, e eles estavam jejuando, quando Deus separa eles para a grande obra. Para mim, as pessoas daquela reunião, deixaram um princípio muito importante para a igreja de hoje, e claro que serviu de exemplo para as igrejas também daquela época, ou as igrejas de então. Isso dá lugar a uma pergunta muito importante, que é sobre a questão da oração, porque ali eles estavam orando e Deus falou com eles. Qual é a relação que existe entre a oração e a expansão do evangelho em um mundo perdido? Essa postura de fechar os olhos, de baixar a cabeça, de falar com Deus, de buscar comunhão com Ele, qual é a relação que tem isso com a obra de missões? Qual é a relação que tem entre buscar a Deus, falar com Ele, intimamente se relacionar, conversando com o Senhor, com a obra missionária? O que a oração tem de papel para a obra missionária? E hoje de manhã eu quero dizer que a relação da oração com a obra missionária, ela tem, digamos, uma aplicação dupla, ou uma necessidade dupla. Biblicamente falando, a resposta que eu quero dar para vocês é a seguinte. Vamos para o primeiro princípio aqui. A gente constata que é através da oração que Deus fornece a imprescindível ferramenta para o cumprimento da obra missionária, os obreiros. Sem oração, Deus não fornece os obreiros. O próprio Cristo, quando aqui esteve, Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia que você pode me ajudar agora, versículo número 2, ele falou alguma coisa muito importante. Estava andando com os discípulos, ele estava olhando à sua volta, era a época de o trigo estar bem ali, pronto para logo, dentro de alguns meses, aproximadamente 4 meses, ficar pronto para ceifar, ou para colher, ou para passar a katana, ou a foice, ou o facão, ou algum tipo de instrumento cortante e recolher nos celeiros. E ele falou uma frase dentro daquilo tudo, que ele estava olhando dos campos verdejantes, e fez uma aplicação figurativa. Lucas 10, 2, o que ele diz lá? Dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara. Aplicando tanto o aspecto de seara no plantio que ali ele estava vendo, quanto também na seara, pensando na questão da seara do Senhor. Ele diz, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, olha aí agora falando da oração, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores ou obreiros para a sua seara. Há muito trabalho, queridos, a ser realizado. A seara, desde a época que Jesus estava aqui, ele vislumbrou como sendo muito grande. E Jesus mesmo advertiu sobre a urgente necessidade da colheita. Ele disse, os campos, lá em João capítulo 4, 35, já branquejam para a colheita. E mostrou-nos também a necessidade de obreiros, descrevendo-os como poucos, ou seja, não são suficientes para a realização do serviço. Como eu falei ontem, eu tenho tido a experiência de a cada 2, 3 anos voltar na África Meridional, mais precisamente numa cidade chamada Uambo, que era a antiga capital de Angola.
é chamada de Nova Lisboa. Queridos, quando eu vou dar aula lá, não é porque eu sou o melhor, talvez eu seja o menos classificado dentre os que aqui estão como professor, mas a carência é tão grande que qualquer um, assim como eu, pode ser útil. Se você tem um curso básico, até médio de teologia, você é como se tivesse um mestrado ou um doutorado para dar aula lá. E vem gente de todos os lugares andando de 12 a 14, 15, 17 quilômetros a pé para assistir as nossas aulas. E eles passam o dia inteiro com a gente sem reclamar, de 8 horas da manhã até as 10 da noite. Voltam para casa, dormem, tornam a voltar de manhã. Por que deles virem? Porque há uma escassez, há uma necessidade muito grande em Angola de obreiros. Muitos pastores vêm se preparar no Brasil ou vão para outros lugares e não voltam mais. Aqui mesmo no Brasil a gente tem, lá na nossa igreja tinha um pastor, agora ele foi para uma região perto de Tupã, onde o pastor Fernando está, acho que é Tupã mesmo, né? Foi pastorear lá agora, ele estava como pastor na minha igreja, e o meu sonho é que ele voltasse para Angola, ele é de Luanda. A gente investiu no estágio dele, o nome dele é Davi Pedro Sumuca. Ele colocou até o nome do filho dele como meu nome, Antônio Henrique, em homenagem, porque isso é costume lá em Angola, homenagear alguém que lhe ajuda muito. Eu não fiz muita coisa por ele, mas a gente abrigou ele na igreja, preparou ele, ele se tornou pastor, mas agora, ao invés dele voltar para Angola, meu sonho era ele ser professor, para eu não precisar voltar mais em Angola, lá no Seminário Teológico Batista de Uambo. Ele foi para o interior porque uma igreja o viu, convidou, ele ficou lá, digamos, pronto para receber uma bolsa para fazer mestrado, e ele disse, quando eu acabar o mestrado, quando eu fizer os cursos, eu vou voltar. Eu fiquei com uma certa frustração, não tem problema nenhum em ser gravado isso até ele ouvir. Mas está lá. A questão é, meus irmãos, não há professores, há igrejas sem pastores, assim, ó, há dezenas. A primeira igreja batista de Uambo, uma das maiores igrejas de Angola, ou da África Meridional, ela deve ter mais ou menos uns 600 membros. Ela não tem pastor assim titular, tem os pastores voluntários, vai lá, um prega, outro prega e tal. Por quê? Porque falta gente preparada. E os que são preparados vão para outros grandes centros maiores. Então, a necessidade de obreiros hoje ainda é urgente. Nós, no seminário, onde damos aula, eu sei que está aumentando o número de alunos. Na última reunião que a gente teve um bom número de alunos chegando e tal, para fazer matérias avulsas e tal, mas eu acho que é muito pouco ainda. Olha o tamanho de São Paulo, olha o tanto de igrejas que temos, olha o tanto de campos que temos, prontos para trabalho, para ser implantadas novas igrejas, mas as pessoas estão preocupando-se com suas graduações nas faculdades, suas pós-graduações, seus mestrados, seus doutorados, seus pós-doutorados, e estão esquecendo de que existe também dentro de tudo o que diz respeito à entrega de vida, gastar a vida, um ministério excelente, que a Bíblia fala, é o ministério pastoral. E nós, pais e mães, eu dou bronca lá nas minhas ovelhas, eu não vou dar bronca em vocês, mas vou dizer, temos uma grande culpa, porque nós sonhamos os sonhos dos nossos filhos no sentido de que a minha filha, por exemplo, quer fazer biomedicina. Mas eu falei na semana passada, lá no aniversário dela e meu, que a gente é de abril, quando o irmão Antônio Alves, um ancião de 84 anos, que estava com a minha filha nos braços para apresentar, eu disse que o meu sonho é que a minha filha fosse missionária. Talvez ela ainda seja, mesmo sendo biomédica, e fazer isso lá. Mas é o meu sonho, porque eu sei que é uma obra excelente. Eu sei que é alguma coisa tão importante quanto você ser um advogado, um médico, um professor universitário, ou qualquer outra profissão digna que nós temos aqui no nosso país ou no mundo inteiro para exercer. Mas lembre-se, meus queridos, e aqui eu estou falando também com vários jovens que estão aqui na minha frente, olha, você está aí sonhando porque você quer ter carros, classificação no mercado de trabalho cada dia maior, muito dinheiro, viagens internacionais, status quo. Isso não é errado, mas olha a sua volta, quantas pessoas estão se perdendo, e falta pastores, faltam missionários, faltam obreiros. Não seria talvez hoje um chamado que Deus está fazendo para você devotar tempo integral da sua vida para o trabalho do Senhor?
Assim como Deus separou esses homens, Paulo era um homem intelectual. Paulo tinha tudo para exercer outro tipo de profissão também. Paulo podia ser quem ele quisesse ser, entre aspas, nesse sentido, mas Deus um dia o chamou. E ele largou talvez tudo, e talvez uma comodidade maior, era poliglota. Era alguém que tinha uma boa, digamos, absorção do povo na sociedade, e ele podia ser qualquer coisa boa para ganhar dinheiro, ou qualquer coisa desse tipo, mas ele ouviu um chamado de Deus e foi ser missionário. Passou por tudo que passou, inclusive ele fala de açoites, de prisões, de naufrágios e tudo, mas ele em Atos capítulo 20, versículo 24, fala: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele amava isso, e quando ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele fala: quem almeja o episcopado, ser bispo, ser pastor, liderar a igreja, excelente obra almeja. É alguma coisa excelente. Eu deixei, talvez alguém me chame de maluco até hoje, um emprego na Bahia, naquela cidadezinha pequenininha, mas eu tinha um alto salário, eu trabalhava de 8 a meio-dia. Todo mundo queria ter um trabalho como aquele. Eu era concursado. Eu podia dar ordens. Eu era diretor executivo da Câmara de Vereadores da minha cidade. Deixei lá, de 8 a meio-dia, de segunda a sexta. Quando eu trabalhava sexta-feira à noite ou um sábado de manhã, com uma reunião extraordinária, vinha dinheiro a mais para minha conta. Estava falando com um pastor ali, um jovem de 17 anos, sendo emancipado para tomar posse naquela função, era muito bem quisto pelos outros coleguinhas. 16 anos eu já era técnico contábil, estava correndo atrás de uma faculdade de direito, aquela coisa toda. Mas aí Deus me chamou. Eu deixei de lado aquilo, inclusive a indenização rescisória foi para o espaço. Até hoje não me pagaram. 5 anos da minha vida lá dedicada. Mas eu não me arrependo disso. Eu tinha uma moto que era sonho de todo mundo quando saiu logo, Teneré 600, na garagem. Eu tinha aquele carro que saiu logo, acho que era aquele Voyage, 4 portas, também lá na minha porta, um jovenzinho. Eu tinha minha casa, eu ia casar com minha esposa lá, e eu ia ter a casa, ela é filha de fazendeiro, de cacau, o irmão dela, criador de gado, para engorda, para matar lá, para vender. Era uma vida confortável. Aí eu vim para cá, sabe onde Deus me colocou? Para ser atendente de lanchonete da parada lanches do terminal rodoviário Tietê. Primeiro empregão de São Paulo. Depois para dar aula para missionários estrangeiros lá no 877 da Ipiranga. Mas eu não gostei porque eu não queria dinheiro, eu queria estudo. E aí depois eu passei a ser ascensorista do elevador do seminário, 877, passei 3 anos e meio ali, sobe, desce, sobe, com meu livro de grego, comendo tudo, mas no final Deus honrou. Eu fui o melhor aluno da turma, de 60 pessoas, foi passando a régua, formaram-se 8, e eu fui o melhor aluno, aí eu fui o orador da turma, ganhei a bolsa no mestrado, aquelas coisas tudo. Meus irmãos, estou falando isso para a glória de Deus, eu estou falando, valeu a pena. E eu, se eu tivesse outra vida, eu voltaria tudo de novo, passaria pelo mesmo caminho, faria as mesmas coisas, porque excelente obra eu almejei, Deus me chamou, eu aceitei e estou aqui firme. Eu creio que Deus tem chamado também para jovens que estão aqui nesse meio, pastor. Eu creio que Deus pode levantar pessoas aqui para deixar o seu conforto, ou até os seus sonhos, para viver os sonhos de Deus, ou os planos de Deus. Para dedicar a sua vida dizendo, olha, minha profissão é muito boa, eu amo muito o que eu estou fazendo, mas se Deus está me chamando, eu vou deixar essas coisas e agora eu vou devotar todo o meu tempo para Ele. Vou me preparar, vou ser o melhor aluno possível no seminário, vou buscar me preparar bem para poder servir melhor o meu Deus. Eu quero cuidar das ovelhas dele, eu quero ganhar almas para Jesus, talvez eu quero ser um missionário, quero fazer viagens aqui pelo interior de São Paulo. Nós temos muitos municípios, meus irmãos, aqui no estado de São Paulo, sem trabalho batista, sem uma congregação, sem um ponto de pregação, sem uma missão, sem um núcleo de estudo bíblico, precisando de gente. Os obreiros são poucos, já disse Jesus, a seara é enorme. Mas ele falou aqui, que a gente está falando de oração, ele falou, roguem ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Há urgente necessidade de orarmos por mais obreiros, meus irmãos. Nessa conferência missionária,
eu quero chamar a atenção de vocês para a necessidade de nós orarmos mais. Por que da escassez de obreiros? Culpa é nossa. Nós estamos orando pouco nesse sentido. A gente ora por outras necessidades, a gente ora por outras coisas, outros trabalhos da igreja, mas a gente tem que orar para Deus levantar pessoas para ganhar almas para Jesus. E quem sabe orar para que dentro da nossa própria congregação, e eu quero me colocar aqui com vocês, Deus levante pessoas aqui. Senhor, dentre nós, levante pessoas para te servir na obra missionária. Para que nós tenhamos aqui mesmo missionários sustentados pela nossa igreja que saíram daqui mesmo, se já não os tem. Pessoas que a gente vai empregar os recursos financeiros e ele vai empregar a vida dele, a saúde, o físico, a intelectualidade lá no campo. E ele vai voltar aqui dizendo, meus irmãos, obrigado, que bom estar com vocês, passando essas férias e tal. Dá o relatório, você diz, vão lá que nós estamos segurando as cordas aqui. Viu, João Neto? Não é? Então, queridos, veja, devemos orar. O Brasil pede socorro e clama por obreiros. O gigantesco estado de São Paulo também pede por mais obreiros. O bairro de Tremembé pede por mais obreiros. Esse clamor por mais obreiros, ou esse clamor por mais pessoas que falta para ser envolvida no serviço missionário, se dá pela falta de oração da nossa parte. Então, São Paulo clama por mais obreiros, porque nós temos deixado de clamar para que Deus os levante. A oração é a chave para o fornecimento dos obreiros, e é uma ordem do Senhor orar nesse sentido. Jesus mesmo nos deixou o exemplo, lá em Lucas 6, 12 a 16, vamos ler lá? Lucas 6, 12 a 16. Sobre a importância da oração. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, e aí os nomeia. O próprio Jesus valorizava muito a oração, e quando ele foi escolher os obreiros, olha o que ele fez, foi para os pés do Pai, digamos assim, se debruçar para pedir ao Pai que pudesse dar para ele aquelas pessoas que iriam alcançar o mundo com a mensagem dele. A igreja primitiva também valorizou muito a oração, é tanto que o texto básico de hoje, o texto principal, é claro em dizer que eles estavam fazendo o que na igreja? Orando e jejuando. Aí Deus, olhando a postura deles de adoração, sensibilidade com a voz do Senhor, lhes fala, diz, me separe a Paulo e a Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles, eu os chamei. Quando a gente ora também, eu não está aqui nos pontos da mensagem, mas Deus torna o nosso coração sensível para a gente poder visualizar também alguém que Deus está aqui no nosso meio levantando. E para a gente chamar e dizer, olha, Deus talvez esteja chamando você. É claro que tem algumas coisas de brincadeira nesse sentido, né? Que talvez Deus esteja chamando a gente, como no dia quando foi o chamado, a missionária, eu ia falar pastora, não acredito nisso, mas hoje está na moda, a missionária Edna, ela estava pregando lá, ou dando testemunho dela, missionário, e ela falou, Deus pode estar chamando você, e você, olha, veja que agora não estou falando de melhor idade, viu gente, eu estou apontando a mão, né, chamando você, jovem, adolescente, senhor, senhora, e aí, quando falava assim, eu olhava para o lado, tem tudo para ser essa pessoa aqui. Olhava para outro. Até que, olha bem, ela disse assim, é você. E apontou. E aí quando ela aponta, aí o coração vem na boca. Porque aquilo era como que o dedo de Deus, né, entre aspas, apontando para mim. E aí o coração disparou e disse, você está com tanto sonho aí, tanto plano, aquela coisa, não deixa esse sonho de lado, não é isso que Deus está te chamando. Mas agora entregue na mão de Deus. Deus pode fazer muito melhor do que você está com essa expectativa toda. E Deus pode usar a sua vida, mesmo com todas as suas limitações. Mas quando a gente olha para Deus, dizendo, Senhor, manda os obreiros, aí é o próprio Deus quem vai conversar com você, ou com quem quer que seja, e vai convencer você da necessidade de você se dobrar, ou se colocar voluntariamente no trabalho. Então ora para Deus, Senhor,
levante obreiros para a tua seara. E Deus vai tratar de fazer isso. Esse é o princípio que a gente aprende aqui nesse texto de Atos capítulo 13. Mas outra coisa também, por meio da oração os obreiros são sustentados. Não é que eles vão comer a oração, beber a oração, vestir a oração, mas é que através das orações que nós fazemos a Deus, Deus vai suprir as necessidades dos obreiros que estão no campo. Veja comigo, meus irmãos, Romanos 15, 30 até 16, 1. Então Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e olha o apelo que ele faz aqui. Ele fala, rogo-vos, pois irmãos, ele gosta muito dessa expressão, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo como obreiro pedindo para que a igreja orasse por ele. Para quê? Eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. E aí ele vai continuar falando aquilo que, na verdade eu deveria ler só até o 33, me perdoe. Então aqui ele está pedindo a oração da igreja em favor dele para algumas necessidades dele que ele tinha básica. Mas colocando aqui algumas coisas que eu pontuei, veja que não é apenas um sentido de vestes, de livramento, para que ele seja bem sucedido na ação que ele estava fazendo. Paulo escreveu várias vezes as igrejas que ele visitou, ou que ele pregou, ou que ele fundou, ou que ele emitiu carta, para que a igreja sempre o mantivesse em oração, sustentasse em oração. Por exemplo, Paulo faz um pedido pela segurança pessoal dele aqui. Vocês viram? Versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo, versículo 31, para que eu me veja livre dos rebeldes. Ele pedindo à igreja para orar por ele, para que Deus o protegesse. Mais uma experiência para os irmãos. Última viagem que eu fiz a Angola. Já tive fazendo a viagem também para os Estados Unidos, para a Espanha, para a Inglaterra, mas Angola está no meu coração. Eu amo aquele povo da África. Eu fiz a minha última viagem e eu cheguei muito cansado no aeroporto de Luanda. Mas eu tinha que pegar um outro voo para ir para o Uambo. E quando eu cheguei lá, o avião já... Porque o governo lá manda, até no horário do voo. Ele diz, vai agora, não vai, hoje tem voo, não tem. Quem comprou passagem que comprou, é transferido para o dia que ele bem entender. Ele é o dono, a filha dele é dona da empresa de avião, a TAG. TAG. Vocês entrarem na internet, vai ver, só tem essa. De voo para lá. Se você quiser fazer algum voo como eu fiz, uma aventura, você vai para Londres. Londres depois vai para Bajarras, na Espanha, para depois pegar um voo com outro tipo de avião para chegar em Luanda. Mas voo direto do Brasil para lá só tem com a TAG. Cheguei lá, já era. Só que eu inventei de querer chegar logo em Uambo, porque eu tinha 30 dias apenas para dedicar da minha vida para aquele ministério, de servir como professor. E eu falei com o pastor Benoliel, pastor que me hospedava lá em Luanda. Falei, pastor, eu preciso viajar, eu quero chegar logo lá. Ele fala, não tem mais voo, pastor. Só se o pastor ir de autocarro. Autocarro é ônibus. Eu disse, então aí, é esse carro que eu quero ir. Ele disse, então vamos ver se tem passagem. Chegamos lá, compramos uma passagem, porque havia ainda um autocarro para irmos para Luanda. Seria aproximadamente 12 horas de viagem. Durou 30 e poucas horas. Por quê? Eu quis antecipar e dancei. Porque chegou na estrada o autocarro de luxo, sem banheiro, sem condições, sem cadeira reclinável, durão aí andando, ó. Quebrou na estrada.
o motor começou a jorrar óleo para tudo quanto é lado. E aí para o autocarro. As paradas, só vocês terem uma ideia como é que é a precariedade no negócio. Não tem pontos de parada. Todo mundo quando para, desce para fazer as necessidades, ó, no mato. E eu agora com vergonha, as mulheres com aquele tipo de pano, e elas ficaram de cócoras ali em qualquer lugar, é cultura. Eu estou dizendo para vocês as coisas que eu tenho que passar, né? Por amor a Cristo, mas eu vou ligar a oração já já, isso daqui a pouco. Aí tem que fechar o olho, ir para um canto e outro, e procurar um canto também para a gente fazer as necessidades. Não tem lugar para lavar a mão, não tem lugar para comprar água, o lanche que você leva acaba no meio da estrada, você passa num lugar chamado Canjala. Canjala é o lugar de conflito, zona de conflito, de guerra civil do povo de Angola. Nós ficamos num lugar, meus irmãos, que tinha crânios humanos à vista aí, ó, de noite, na madrugada. O carro quebrou, a gente tinha que esperar outro ônibus para vir, não tinha comunicação. Pela demora ia detectar que chegou à conclusão de que o carro quebrou na estrada. Então eles tinham que adivinhar que o carro quebrou na estrada para mandar um ônibus. Foi 30 e tantas horas depois que a gente chegou lá. O pastor já estava desesperado, o Tec Gamba, não sabia o que fazer, eu cheguei lá vivo, graças a Deus. Mas naquele dia, várias paradas. Presta atenção o que é. Eu não quero nem lembrar porque eu fico emocionado. Os caras faziam uma varredura em mim, da cabeça aos pés, paradas, com o exército armado. Mandava eu descer e dizia, o que você está fazendo aqui no nosso país? E eu dizia, eu sou professor. Eu vim voluntariamente dar aula num seminário. Mas você não vai ganhar nada aqui? Eles falam assim, eu vim voluntariamente. Tem uma igreja por trás que está subsidiando minha viagem. Doou minha passagem. Me deu alguns livros, eu estou aí. Cadê a sua mala? E parava, olha irmãos, meia hora, 40 minutos só em cima de mim. E aquela pressão, e eu não entendendo nada. Vontade de chorar, desesperado. E se ele cismar, ele deixa você ali naquele ponto de parada e segura você e libera você com alguns dias depois. Vários casos de missionário. Tem uma missionária da primeira igreja batista Santo André aqui, que foi sequestrada em Angola. Para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro para comprar armas. Lá tem uma iminência de guerra civil a qualquer momento. Homens armados até o dente andam no meio da rua, com fuzis, aquela coisa toda, toda hora pedindo seu passaporte. E naquele dia, o que estava acontecendo? Para mim, era confuso, madrugada, sem luz, naquele lugar, só cabeça de bode sendo assada no canto da estrada, tripa de galinha, e eu não podia comer nada daquilo, eu ia morrer. E eu com os meus biscoitos, né, recheados e outras coisas mais para me sustentar. Mas por trás, deixa eu falar aqui agora, tinha uma igreja orando. 30 dias, de maneira ininterrupta. De manhã, de tarde e de noite, a cada minuto, cada hora, tinha gente orando por mim. Um relógio de oração foi criado. Nos 30 dias, minha filha está aqui e sabe, para orar por mim, porque eles sabiam de tudo. E eu sentia paz. Sempre nesses ônibus tem um oficial do exército. E aquele cara, o que ele ia fazendo era ameaça na minha viagem inteira. Os estrangeiros estão entrando no nosso país, estão levando nosso diamante. E eles estão disfarçados de professores, disfarçados de engenheiros, disfarçados de médico. E eles vêm aqui e levam nosso diamante. Nós temos que fazer alguma coisa contra esses estrangeiros. E ele olhava para mim porque ele estava sentado do meu lado. Mas a igreja estava orando por mim. E assim como Paulo pediu para a igreja de Roma orar por ele, para que os rebeldes judeus não fizessem mal a ele, aquela igreja estava orando por mim. E outras igrejas também estavam orando. E aí são um dos perigos que eu passei, que não pode nem se comparar com o do apóstolo Paulo, mas eu senti paz proveniente do Senhor, porque tinha uma igreja me amparando em oração na retaguarda. Então é importante a oração, e a oração tem um elo muito forte com a questão da obra missionária, não apenas porque é Deus fornecendo os obreiros, mas é Deus também sustentando, protegendo, cuidando dos obreiros através das orações. Filipenses 1, versículo 19.
Vamos dar uma lida nesse texto? Eu tenho quanto tempo, pastores? Agora 10h30. Posso ficar livre para continuar pregando? Ok. O alçapão não abrirá? Não. Filipenses 1:19. Olha Paulo falando para essa igreja que era parceira dele. Inclusive eu estou expondo esse texto dominicalmente agora na igreja à noite. Era parceira de Paulo nas suas viagens. Uma igreja na região da Macedônia que Paulo pregou e agora preso. Depois de 10 anos, ele escreve essa carta para a igreja. E olha dentro da carta o que ele expõe aqui. Porque eu estou certo que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Ele estava para ser preso, estava com a guarda pretoriana ali, armada do lado dele, mas ele, para ser julgado, aliás. E aí ele estava falando que a igreja estava orando por ele, e ele fala, eu estou certo que pela súplica de vocês e pela provisão do Espírito, tudo isso me redundará em libertação. Ele tinha esperança de ser liberto da prisão. Mas veja que ele está ligando a súplica da igreja com a circunstância favorável da vida dele. Outras vezes Paulo também explica, Romanos 15:32, aquele texto que a gente leu anteriormente, dá uma voltada para lá, para o texto. Paulo faz o pedido pela orientação também para as viagens e direção para os planos missionários, para serem colocados diante do Senhor, expostos, para que Deus pudesse dar a direção. Romanos 15:32, alguém pode ler? Lá no versículo 30 ele havia dito para a igreja orar por ele. E agora ele fala o propósito, dentre vários propósitos que tem aí, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Entendendo que Deus podia direcionar a vontade dele para Paulo, no sentido de que ele deveria ou não voltar a ter contato com aquela igreja, ou visitá-los nesse sentido. Então é importante orar para Deus dar a direção para as viagens, Deus dá direção para os planos, Deus dá direção para toda questão de planejamento para o missionário atuar no campo. Também o pedido para o refrigério espiritual para os obreiros deve ser exposto para o Senhor. Nesse versículo 15:32 mesmo, ele diz, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Pedindo pelo bem-estar e pela saúde dele, é o que ele esperava que o povo fizesse diante do Senhor em oração. E olha, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu já passei e eu sei que não é fácil. Sempre vivi debaixo das asas de manhã. Lá na Bahia a gente chama manhã. Nunca saí dali. É a primeira vez que eu tinha que sair de lá para ir morar longe. E eu fui morar ali perto da freguesia do Ó, a princípio, num lugar chamado Morro Grande. Já ouviram falar, não é? Foi a única casa que podia me abrigar naquela época. Fui para lá. Era uma solidão muito grande. A princípio eu ficava sozinho dentro daquele quarto, pequenino. Olhava para um lado, para outro, não via meus amigos, não via mais minha mãe, meu pai, meu irmão. Estava longe, numa terra, ao meu ver, muito estranha. Numa língua estrangeira, tal. E eu, sem contato, sem conhecer São Paulo, sem poder nem saber que ônibus que passa para tal lugar, nem para outro. Simplesmente todo mundo saía de casa e me deixava sozinho lá. E foi começando a bater um negócio dentro do meu coração aí de tristeza, de muita ansiedade. Eu cheguei ao ponto, depois de 3 meses nessa vida, já perto de começar as aulas, eu ligar para minha mãe. Mãe, a senhora tinha razão. Ela não era cristã, mas eu cheguei até o ponto de falar isso. Se a senhora puder me socorrer, eu estou com vergonha de fazer isso, mas eu acabei minhas finanças aqui. A rescisão do meu serviço não pude receber porque o cheque bateu e voltou. A senhora pode mandar o dinheiro da passagem para mim, eu vou embora. Esse negócio não é para mim. Eu acho que esse chamado
eu estou equivocado. Ela, meu filho, então passe os dados da conta de alguém aí para que eu possa depositar. E eu aventurei ainda de sair no ônibus para ir em busca de algum emprego naquele dia. E quando eu estava voltando para casa já frustrado, sem nenhuma porta aberta, um membro da Igreja Batista do Morro Grande, que era de Manaus, tinha deixado o emprego lá no Parada Lanches do Tietê, terminal rodoviário Tietê, e me viu chorando no ônibus, cabeça baixa, frustrado, entregue. Vou voltar para a Bahia, não vou ser mais pastor. Esse sonho não era um sonho que Deus plantou no meu coração, acho que eu estou equivocado. Ele olhou para mim e disse, por que você está chorando? Eu levantei os olhos, era ele. Ele disse, rapaz, anima, olha, é assim mesmo a luta aqui, uma hora você arruma um serviço e tal. Eu agora mesmo vou em busca de outro, porque eu deixei o meu, né? Deus sempre me sustentou aqui, você deixou o seu. Mas esse não é para você. Porque você mostrou sua carteira, mostrou a carta de recomendação, e lá paga tanto, você jamais iria trabalhar num lugar como aquele. Eu disse, se você arrumasse essa vaga, eu aceitaria. Ele disse, eu vou ligar assim que eu chegar em casa para a dona Margarida, e ela vai te dar a vaga se você quiser. Eu falei, por favor, é a resposta que eu quero de Deus. Se ele abrir essa porta de emprego para eu começar a trabalhar imediatamente, significa que ele ainda me quer aqui para preparar-me para o ministério. Senão eu vou voltar, porque minha mãe vai depositar o dinheiro na conta do Damião, lá o rapaz que está me abrigando na sua casa. Ele disse, tudo bem. Aí eu já fiquei um pouquinho mais animado, mas mesmo assim o coração ainda estava apertado. Ele ligou e a mulher me ligou lá na casa, falando para eu me apresentar no outro dia para fazer o exame médico lá no Center Norte, um shopping que tem ali perto, eu acho que do outro lado. E eu fui, fiz o exame, fui admitido no mesmo dia, coloquei a minha bota 7 léguas, que lá na Bahia fala, branca, o avental e o boné, comecei a trabalhar. E fui lá para o Seminário Batista Regular de São Paulo para dizer, que dia que começam as aulas? Aí eu vou ligar de novo isso à oração. A igreja que estava me enviando para cá, para São Paulo. Ela queria a minha pessoa de volta preparado. E ela investiu recursos, pagou os 4 anos do meu curso para me ter de volta. E ela não queria me ter de volta sem o preparo que ela sonhou que eu deveria ter. Os irmãos entendem? Estava orando por mim. Direto, não era o relógio de 30 dias de oração. Mas ainda hoje aquela igreja tem um carinho muito especial para comigo e continuo orando por meu ministério e pelo ministério que Deus, é claro, me confiou. Mas vamos lá. O pedido também para as bênçãos para o ministério dos obreiros deve ser alguma coisa exposta perante o Senhor nosso Deus. 2 Tessalonicenses 3:1. Ainda nessas epístolas que Paulo escreve, e estamos muito em referência a ele aqui hoje, porque ele começa lá a ser o destaque a partir de Atos 13, como o apóstolo aos gentios, e ele tem muito a dar exemplo para nós. Aqui ele está dizendo do seu ministério, e ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, olha o que ele fala. Finalmente, irmãos, orai por nós. Sempre Paulo está falando para a igreja orar por ele, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Então veja que a igreja também, ligando a oração à obra missionária e de evangelização, deve orar para que o ministério dos obreiros seja um ministério profícuo, abençoado, abençoador, bem-sucedido, de sucesso. E aqui Paulo está falando, orem por mim, para que a palavra do Senhor que eu estou pregando seja uma palavra, digamos, que se propague onde eu for levá-la, e que seja essa palavra glorificada, enaltecida, exaltada, onde quer que eu vá. Orem por mim. Mas ele escreve também aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3, veja bem. Colossenses 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então Paulo está ligando a oração ao sucesso do ministério,
ligando a oração à questão da propagação da palavra, onde quer que ele fosse pregar. E aqui ele estava falando também para que a porta à pregação aberta, para que Deus pudesse abrir oportunidades para ele pregar. Então a igreja, por exemplo, tem que fazer orações pedindo: Senhor, mostre-nos o lugar que o Senhor quer nos usar como ferramenta do Senhor para pregar a tua palavra. Mostre dentro da minha vizinhança, no meu condomínio, onde quer que eu esteja plantado, onde quer que eu plante os meus pés, um local que o Senhor quer que eu pregue a tua palavra, implantar um novo núcleo de estudo bíblico, um núcleo de oração, um local para abrir uma nova congregação, uma nova igreja. Temos que orar para que o Senhor faça isso, e é o Senhor quem faz tudo, meus irmãos. Olha bem, roguem ao Senhor da seara para que mande obreiros para a seara. O Senhor é quem supre os obreiros para a seara. Roguem para que a palavra de Deus seja propagada e para que eu possa pregar como devo fazer. É o Senhor quem dá também a capacitação para os obreiros e que mostra como os obreiros devem pregar. Veja, os obreiros também são sustentados, são protegidos, são amparados, são consolados, são alegrados, são confortados, porque Deus trabalha através da igreja orando em favor deles. Então hoje de manhã, o destaque nessa conferência é para a oração. Eu sei que vocês são de oração, mas eu quero conclamar-lhes a orarem mais, a gastar tempo dentro do vosso devocional diário, se já tem intimidade com o Senhor, de fazer o culto doméstico, de fazer o culto devocional individual. Guarde tempo dentro da sua agenda, anote para orar pelos seus pastores, orar pelos missionários, orar para que Deus levante obreiros dentro aqui da congregação, para que Deus sustente os que têm sido já chamados para o trabalho, de preparo para servir ao Senhor depois, como missionários ou pastores. Que vocês, a partir dessa data, meus irmãos, façam um compromisso com Deus, um compromisso de todos os dias, sem exceção, clamarem a Deus por mais obreiros, clamarem a Deus por proteção dos obreiros no campo. Sabe que uma hora como essa, nós estamos aqui confortáveis, mas existem irmãos nossos que estão morrendo. E só de pensar que todos nós estamos muito confortáveis sentados aqui, e tem irmãos nossos dando a sua vida para levar o evangelho, estão sendo perseguidos em países em que não tem essa liberdade religiosa constitucionalmente garantida, como nós, que estão agora sob a pressão de um governo que não os deixa pregar livremente, que estão pregando ou estão reunidos agora escondidos em algum lugar desse planeta, porque não tem essa liberdade que nós temos. Tem irmãos nossos que estão presos, como Paulo estava preso quando escreve à igreja aos Filipenses, e outras cartas mais que os irmãos sabem da prisão. Irmãos, coloque-se sempre do outro lado. Olhe para o outro lado, a circunstância em que os pastores e missionárias estão. E diga: se eu estivesse lá do outro lado, eu gostaria que algumas pessoas me sustentassem em oração. E o que eu estou fazendo? Eu tenho pelo menos lembrado uma vez no dia, de em poucos segundos falar: Senhor, os pastores que nós temos, e missionários ou missionárias no campo, lá na nossa igreja que a gente ajuda no sustento, qual foi a última vez que você lembrou deles em oração? Não precisa falar para mim. Qual foi a última vez que você clamou: Senhor, dá saúde para eles lá, preserva a integridade física, emocional, espiritual, cuide das famílias deles, eles são como nós, feitos de carne e osso, tem diferenças também nos relacionamentos, que eles tenham saúde no relacionamento amoroso, não é? Criação de filhos, que eles tenham tempo para criar as suas crianças como nós temos aqui, dando atenção para eles, que eles tenham os recursos financeiros para manter a sua casa dignamente. Irmãos, é necessário fazermos isso. O Senhor colocou aqui princípios na sua palavra que podem ser seguidos nesse sentido. Quero conclamar essa igreja e desafiar
com autorização provavelmente dos seus pastores, que com certeza são homens assim como eu, que gostam de orar, a que vocês, aqui no meio, com o Conselho de Missões, crie uma agenda de oração anual, se já não tem. Coloque o nome dos obreiros, distribua com todas as necessidades para as famílias da igreja, e coloque em ordem, planejada, semanalmente, as famílias que vão interceder diariamente por aquelas famílias missionárias. Porque nós precisamos muito mais do que os recursos financeiros, os recursos espirituais. Muito mais do que os recursos financeiros, a estabilidade emocional, a estabilidade espiritual.